Vocês são a favor ou contra da prisão do Bolsonaro? É contra, totalmente. Sou totalmente contra porque minha família sempre foi a favor do Bolsonaro. Vocês acham que ele cometeu algum crime ou não? Não, tanto é que, tipo, em relação ao Lula, que ele se posiciona, tipo, que nem o Lula já foi preso, entendeu? Que nem o Lula, que ele se posiciona, que o Lula já foi preso, entendeu? Seguinte, a gente vai ver esse vídeo todo, mas é porque é o seguinte, eu tava zapeando ali no meu feed, e aí esse vídeo apareceu com a seguinte legenda: como são burros os jovens de Curitiba, uma coisa assim, e comparando os jovens de Curitiba com os jovens do Nordeste e tal. Eu acho que essa fala xenofóbica, ela é perigosa e ela é indevida, tá? Porque a gente não pode dizer que todos os jovens de Curitiba são burros, bem como a gente não pode dizer que os jovens do Nordeste são todos inteligentes, embora seja a maioria do Nordeste que sempre vai para as Olimpíadas de Matemática, para as Olimpíadas de língua portuguesa e tudo mais, é a galera do Nordeste que vence mesmo. Mas a gente teve um monte de voto no Bolsonaro lá no Nordeste também, e assim como alguns estados e cidades, alguns municípios do Sul e Sudeste também tiveram votos na esquerda. Então isso é uma besteira. Mas a gente pode dizer que bolsonarista em si é burro, e eu posso provar. Não apenas com esse vídeo, porque quando eu vi esse vídeo, eu vi ali a arroba do cara, daí eu fui lá no canal dele. É muito legal, ele faz pergunta pra todo mundo, ele tem um bom canal, o nome é Vibe Urbana 10, ele, tipo, não assume um posicionamento, então ele fala com todo mundo, e ele põe os depoimentos de todo mundo, ele faz várias perguntas. E aí eu entrei num poço sem fundo, porque eu comecei a assistir a resposta das pessoas, e pensei, caralho, como o bolsonarista é burro. E aí a gente baixou vários, a gente vai mostrar pra vocês, bem como também algumas pessoas que argumentam favoravelmente à esquerda, pra gente mostrar pra vocês como o argumento, como a fala, como o léxico, como a riqueza de informações, de detalhe, de fonte, conhecimentos gerais, conhecimento básico de história, conhecimento básico de geopolítica, ter terminado o ensino médio com qualidade, ter acessado um curso na faculdade, faz toda a diferença na vida do ser humano, até mesmo para provar um ponto, que é se um presidente X ou Y é bom ou é ruim. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina. Eu sou esquiadora, eu sou patinadora, eu sou cantora de musical. Eu sou tudo aquilo que vocês quiserem, inclusive a boneca de vocês, essa bonequinha do coração. Tá chegando uma boneca nova nesse cenário. Mais uma boneca Suzy pra cá, hein? Agora presente. Então segue, coloca seu dedo aqui, seu dedo não vai cair. Coloca um único dedo, você tem 10 dedos na porra da sua mão. Um você enfia no nosso canal e o outro você sabe o que você faz. E aqui de baixo tem o nosso Apoia-se e o nosso clube de membros pra você se associar e mandar uma graninha pra gente todos os meses, continuar fazendo vídeos legais todos os dias. E vamos de provar que todo bolsonarista é burro. O senhor é contra ou a favor da prisão do Bolsonaro? Eu sou contra. Por qual motivo? Primeiro porque não houve golpe, não houve armas, não houve o mínimo de estrutura para que houvesse um golpe armado no Brasil para tirar o presidente ou qualquer instituição do poder. Tá, a gente sabe que a gente não precisa de armas pra isso, né? Foi provado. A gente viu ali no 8 de janeiro que as pessoas invadiram, quebraram, depedraram o bem público em prol de um golpe. Aquilo ali era pra construir um espaço para que o Bolsonaro pudesse assumir um poder o qual ele não conquistou legitimamente. Não precisa de fato de armas. Não precisa, tá? O outro golpe, o golpe militar, também não foi com arma na cabeça de ninguém. Basta estudar história básica e história do Brasil recente para saber como foi efetuado o golpe anterior. Então não tem nada que tá na cara, nada que tá óbvio. Houve uma tentativa de golpe. Na cara que é uma farsa. Todo mundo vê, todo mundo olha. Algumas pessoas não têm coragem de falar, mas é uma farsa. Uma farsa armada por esse governo que tá aí pelo Supremo. Qual que é a tua opinião com relação ao governo federal atual? Eu acho que, como grande parte da população, é um dos piores governos que o Brasil já teve, um governo cheio de corrupção. Qual seria o governo ideal? Tá, mas qual é a corrupção? Porque que a gente tem aqui é a menor taxa de desemprego, a gente tem a queda no preço dos alimentos, eu vou já falar, e quais são as outras corrupções? Tem que citar. Isso é burrice. Ah, esse governo é corrupto. E qual é a corrupção? Porque eu posso fazer uma lista de 15, 20 corrupções cometidas no governo do Bolsonaro, 30 inclusive, e por toda a sua família, sua equipe, seus ministros, e criar um argumento sólido.
sólido. É aí que reside a estupidez dessa gente. Presidente ideal pra gente, ou quais ideias ele teria que ter? Você tem que desestatizar, você tem que vender essas empresas estatais e você, acima de tudo, tem que ser um governo de centro-direita. Eu nunca gostei de socialismo, de comunismo. Eu acho que a gente tem que olhar pra frente. É porque você nunca viveu o comunismo. Você nunca viveu num país comunista, tá? Você não sabe o que é comunismo. Nenhum de nós aqui praticamente sabemos o que é comunismo de fato. Eu, por exemplo, não sei explicar o que é comunismo. A gente não vive, nunca teve comunismo no Brasil. De uma estupidez, de uma pedância, você acreditar que o governo de esquerda atual é um governo comunista, não é nem pedância, gente, a palavra, porque tem que ser um beócio mesmo, né? Tem que ser um apedeuta completo para você imaginar que o governo atual é um governo comunista. E tem que querer o que é melhor pro país da gente. É isso que eu penso. Por que você acha que as ideias da direita são melhores que a da esquerda? Primeiro porque a direita defende a família, defende o cristianismo, defende Deus, defende tudo que é bom. E a esquerda... É, tudo que é bom, né? É a família, Deus, que são os padres, os pastores, que são estupradores, que são vendedores de bets, os evangélicos e as igrejas que são envolvidos com tráfico humano, tráfico de armas, tráfico de drogas, que aliciam os jovens e que criam dependências desses jovens em todo tipo de mazela, como drogas e crimes e aprisionamento religioso, cristão. Então, é isso que a direita defende. Família tradicional brasileira é isso, é pai, mãe, filho e amante. E essa amante pode ser uma travesti, uma prostituta ou um outro cara, que é a amante do marido. Geralmente, essa é a estrutura da família tradicional brasileira. Defende tudo que não presta. É droga, é prostituição, é gente que não presta, é bandidagem. É isso que eles defendem. Mas aí a gente tem que mostrar qual é a ação do governo que defende prostituição. Qual é a ação do governo que defende o consumo e o comércio de drogas. Entende? Porque se mostra assim, né? Por que o direitista, né? A pessoa de extrema direita, o bolsonarista em si, ele é burro? Porque todo o argumento dele é um argumento ad hominem. Você é a favor ou contra a prisão do Bolsonaro? Contra. Por quê? Porque ele foi o maior presidente que a gente já teve, né? Eu acho que muita gente vê o fato dele não apoiar, foi na pandemia, quando era da saúde. Nenhuma frase é constituída de forma coesa, né? Todas as frases são assim, pedaços, resquícios de pensamento que ela vai juntando um atrás do outro. Até a oratória dessa gente é uma oratória pífia, parca, pobre, rasa. Cara, mas assim, você pensa, o cara pegou um governo na pandemia, então assim, e foi o único país que prosperou na América Latina. E não é verdade, tá? O Brasil não prosperou durante a pandemia. Não venha falar que não foi, porque tudo indica que sim. Então, assim... Tudo indica que sim o quê? Tudo quem? Tudo quais? Tudo... Quais são os argumentos? Não venha falar que não, porque tudo indica que sim. Tudo quem? Cadê? Parece aqueles caras, né, que falam assim, isso aqui é o que o governo não quer que você saiba. Tá, o governo não quer que você saiba, mas você sabe. Você que sabe. Você sabe, a sua vizinha sabe, o seu amigo do WhatsApp sabe, mas ele não quer que todo mundo saiba. O governo, a CIA, não quer que você saiba. Mas como é que você sabe? É esse tipo de argumento aqui. Sim, eu sou contra porque não tem porquê, sabe? E nenhuma prova é verídica do que o motivo pelo qual ele tá sendo preso. E o que você está achando do governo atual? Uma porcaria. Por que você acha isso? Muita roubalheira, a gente sabe que um cara que tava preso e do nada aparecer pra se reeleger é muito estranho, né? Fica muito estranho. Mas... É muito estranho por quê? Porque, assim, o Lula foi preso sem provas, né? Até hoje, né? A gente não sabe. Lula foi tirado de um sistema de eleição para que ele não pudesse se candidatar. Foi preso e foi solto, inocentado, porque não tinha provas. Não gosto, nunca gostei. Prefiro não opinar tanto, mas em crise da economia. Eu sempre pensei muito pelo lado econômico do país e o atual presidente não é um presidente legal pra liderar, né? O nosso país. Tem algum nome ou algum governo ideal que você pense aí que seja ideal pra gente? Nicolas Ferreira. Quais os principais benefícios que você acha que ele... E aí é que você vê de que local essa pessoa fala. Ela não quer dizer o nome do Bolsonaro, primeiro porque o Bolsonaro tá inelegível e não tem condições de ser elegível, isso não vai acontecer. Ainda que ele fosse inocentado dos crimes aos quais ele está sendo processado e tal, ele não poderia se candidatar novamente. Daí ela cita o Nicolas como uma alternativa, o Nicolas nem pode se candidatar a presidente agora por conta da idade, como uma alternativa, como uma fuga para aquilo que não é corrupto e para aquilo que faz gestão. Todos os projetos do Nicolas Ferreira são com base em destituir direitos adquiridos. Ele não tem nenhum projeto pensado, programado, ajustado para a melhoria da população. É tudo com base naquilo que já existe e vamos desmontar aquilo que existe porque eu acho que é errado. Mas ela não tem essa consciência. Ela não consegue enxergar essa perspectiva. Porque essas pessoas assistem o mundo com antolhos. Elas assistem assim,
assim, ó, com aquele negócio de cavalo, eles só olham pra um lado. Ele é um jovem muito cabeça do futuro, assim, muito pra frente. Óbvio que ele tem seus pontos conservadores. Eu não concordo 100% com ele, mas em quesita cabeça econômica no país, na qual eu sempre me impus muito e pelo qual eu sempre apoiei muito o governo de direita, eu apoio ele como presidente. Só a risada que ela dá, depois de dizer porque eu apoiei o governo de direita, já entrega que ela é uma estúpida, porque ela mesma ri da ideação que ela está fazendo sobre o apoio que ela deu ao governo de direita. Ela nem leva a sério o apoio que ela promoveu. Vocês são a favor ou contra a prisão do Bolsonaro? Contra. Por quê? Porque é totalmente legal, né? Cheio de arbitrariedades. Não é ilegal, é completamente legal e não tem arbitrariedade. Todas as provas constam nos autos, os autos são públicos, podem ser consultados e lidos, e há provas concretas, inclusive a delação, né? O Mauro Cid tá aí com a pena diminuidíssima, justamente porque ele delatou todos os envolvidos no golpe. Ele planejou um golpe para matar pessoas e para assumir o poder. Não tem nenhuma arbitrariedade dentro do processo de condenação do Jair Bolsonaro e dos outros 15 ou 14 dentro desse processo. Se é um devido processo legal, não tá seguindo nada. Só E isso. os juízes, não sei se o nome são juízes, aquele pessoal que julgou. Aquele pessoal que julgou, que a gente tá aqui nesse vídeo com o intuito de provar que o bolsonarista, ele é raso, ele é um beócio, né? Ele é um imbecil. Ele não lê nem a bula do remédio que ele toma, tá? E aí ela não sabe nem quem é que julga. São ministros do STF. Não, aqueles juízes, eu não sei aí, aquele pessoal que julga, né? Não tenho ideia do que seja, eu não faço ideia do que eu tô falando. Totalmente imparciais. Parciais. Oh, Parciais. Parciais, então. Isso. E o que vocês estão achando do governo atual? Porcaria. O teto de gasto já estourou várias vezes, soltando dinheiro para deputados aí, emenda atrás de emenda, saúde, educação, segurança, roubalheira voltou a acontecer. Mas qual é esse dinheiro? Ele, com tanto dinheiro que ele soltou aí, ele soltou pra onde? Cadê o dinheiro? Cadê essa prova? Cadê o dado? Cadê o número? Porque eu consigo dar. Ah, porque ele soltou muito dinheiro aí pra um monte de deputado. Cadê? Quais são os deputados que receberam dinheiro ilegalmente do governo federal? E para quê? Eles usaram esse dinheiro como? A gente consegue colocar aqui, eu não vou colocar, mas a gente consegue colocar aqui os gastos do Nicolás Ferreira com combustíveis em seu carro pessoal, com diversas outras. A gente consegue colocar. As pessoas um dia desse aí levantaram os gastos da Erika Hilton aí com diversas coisas, com maquiador, cabeleireiro, não sei o quê. A gente consegue fazer isso. Por que ele não consegue? Por que ele não tá dizendo isso? Ser novamente, tudo que se esperava tá acontecendo. Assim, não sou contra jamais o assistencialismo, mas o governo atual é assim, bolsa isso, bolsa aquilo. Muito assistencialismo. Pronto. E quando na verdade devia era oferecer emprego e não assistencialismo. Mas peraí, no governo atual do Lula, tá, o desemprego caiu em 6,2%. Ele registrou uma taxa de 6,2% no semestre encerrado em maio de 2025, agora recente, segundo os dados divulgados essa sexta-feira de 27 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É o menor índice já apurado para o período da série histórica de pesquisa nacional da amostra de domicílios contínua, que é o PNAD, iniciado em 2012. O desemprego caiu no país. Vocês se consideram mais de direita, esquerda ou centro? Direita. Direito. Pra vocês, tem um governo ou um presidente ideal? Eu creio que, pronto, Bolsonaro foi um presidente para os anteriores foi o ideal. Foi um governo totalmente, os ministérios totalmente técnicos, sem nenhuma política, sem cargo, troca de favores. É um absurdo a pessoa, não estou falando sobre o presidente, estou falando geral. Eu acho um absurdo uma pessoa que mal estudou e já ser... Político, né? Mas, gente, o que o Bolsonaro estudou? O Bolsonaro não sabe lé com cré. Bolsonaro é um estúpido, um completo apedeuta, um completo imbecil. Ele não tem conhecimento básico, essencial de geografia, de geopolítica, de nada. Ele não é uma Dilma Rousseff. Que a Dilma que é uma pessoa reconhecida mundialmente em diversas universidades, principais universidades do mundo inteiro. E ela fala com muita propriedade de economia e de tudo. Ela é presidente de um banco internacional. Por quê? Porque ela realmente tem muito conhecimento técnico, científico de política, de geopolítica. Ela leu muita coisa. O que diabos o Bolsonaro representa minimamente como um ser inteligente? O Bolsonaro é um estúpido completo. O senhor é a favor ou contra a prisão do Bolsonaro? Contra. Por qual motivo? Pela ilegalidade do processo dele. O que você... Não teve nada de legalidade, a gente explicou aqui. Todo o processo movido contra o Bolsonaro, toda a investigação, tudo foi dentro da legalidade. Se alguém neste canal conseguir me provar que existe uma ilegalidade, mas você tem que me provar, você tem que mostrar a fonte. Você vai lá nos autos, você pega o documento e você diz assim: boneca Suzy, olha, bem aqui tá comprovado que houve uma ilegalidade neste processo. Você me mostra. E aí a gente vai aqui discutir, debater e eu vou te servir um café. Mas, até então, o processo é
completamente feito dentro da lei. Você acha que teve de ilegal no processo dele? Tudo foi legal, né? Tudo foi fora dos padrões normais. Tudo o quê? Tudo foi fora dos padrões normais. O quê? Quais são os padrões normais? Você sabe o que é o padrão normal de um processo dentro da União, de um processo dentro do Estado, que é julgado pelos ministros do STF? Se você sabe explicar, eu vou ter que caçar uma pessoa muito específica pra vir pra cá explicar isso. Imagina o seu Antonielson, lá de Curitiba, explicar quais são os padrões normais de um julgamento desse porte. Me explica qual é. Mas da lei, né? Não teve direito a defesa nenhuma. Quais as medidas o senhor acha que deveria ter sido? Mentira, ele tem defesa, ele tem dezenas de advogados. Como que ele não teve direito à defesa? Inclusive, nesse exato momento em que a gente está gravando esse vídeo, que ele está indo ao ar, a defesa dele está usufruindo do poder de defesa para colocar as alegações e poder atrasar a prisão dele, porque a sentença já foi dada e agora eles tinham de 5 a 10 dias ou 15 dias para colocar um monte de item, para contestar um monte de coisa. Uma coisa que ele tem é defesa e amplo direito à defesa. Muita defesa. Sido tomadas. Faz o que a lei manda fazer, né? Tá? Investigue, junte prova, leve pro juízo e o juízo vai fazer isso. Não é uma pessoa somente definindo a vida de todo brasileiro, não. É que não é uma pessoa, são muitas pessoas, são dezenas de advogados, são 5 ministros, são 1.900 e não sei quantas páginas de processos de defesa, de acusação, e é muita prova. Provas em vídeo, olha que loucura, né? São horas e horas de vídeos de gravação daquela galera destruindo no 8 de janeiro. São papéis, documentos, pendrive, que ele adora um pendrive, né? HD com mensagens, trocas de WhatsApp. A própria defesa já assumiu que sim, que ele mandou algumas mensagens relacionadas ao golpe. Imagina, cara, você precisa ter um pouquinho de bom senso. Nem te cobra inteligência, baixa bom senso. Não, está errado. Você acha que não houve a tentativa de golpe? Não houve tentativa de golpe. E o que o senhor tá achando do governo atual, governo federal atual? Horrível. Por qual motivo? Por todos os motivos, né? A economia tá quebrada, né? Os gastos do governo estão elevadíssimos, tá? E vá no mercado fazer uma compra pra ver. O senhor se considera... Ó, vamos no mercado fazer uma compra pra ver? Eu vou no mercado fazer uma compra pra ver pra vocês, tá? Tô ainda aqui no mercado com vocês, tá? Preços dos alimentos caem pelo 4º mês consecutivo, diz IBGE. De quando é? 10 de outubro de 2025. Ó, tem o que exatamente? 30 dias. O preço dos alimentos caiu pelo 4º mês seguido no Brasil em setembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O índice dos preços do consumidor amplo, o IPCA, ficou negativo em 0,26 no grupo de alimentação e bebidas. São muitas informações que tem aqui, vocês podem procurar, tá em todos os sites. Inclusive, no site da CNN tem a lista dos alimentos que caíram. Batata, tomate, carne. O senhor é a favor ou contra a prisão do Bolsonaro? Completamente contra. Por que o senhor acha? Porque primeiro é o seguinte, não deu a devida voz ao contraditório. E toda vez que você acusa alguém, você tem que ouvir as alegações desse acusado. E não... Mas que diabo essa gente tá falando? Esse bando de velho branco, de cabeça branca aí, bando de velho safado do WhatsApp que só usa Facebook, tá falando que não teve defesa. Gente, o que mais o Bolsonaro teve foi defesa. O que mais ele faz é se defender desde o começo. Ele tem ampla defesa desde o começo do processo. Toda a equipe dos advogados dele usando todos os recursos possíveis para alegar inocência. Inclusive, alegar inocência é uma coisa que eles nem querem mais, né? Eles só querem abrandar a pena mesmo. Foi feito, foi cerceada a defesa dele. E depois, você já viu um golpe sem arma e sem a tropa na rua? Várias vezes. Bora olhar a história do mundo aí. Vários golpes foram dados sem armas, sem tropa na rua. Desde 1500, na Europa aí se dá golpe de trono, de nobreza aí, sem arma há muito tempo. Que ideia estúpida é essa? Mas é porque essa galera é armamentista. Pra eles, a ideia de golpe tem que ter arma na cabeça, tem que atirar, tem que matar gente. Eles não querem contextos políticos, contexto histórico. Eles querem que você seja estúpido igual a eles. Imaginar assim, não, vamos ver aqui, teve um revólver, teve uma arma, teve uma Carla Zambelli andando com um revólver no meio da rua apontando na cara de alguém? Então não teve golpe. Você acha que uma senhora de 74 anos seria capaz de dar um golpe? Acho.
Isso que eu não sou a favor. O que o senhor está achando do governo atual? Bem, eu sou muito crítico com o senhor Lula. Eu, como ex-militar, nunca daria continência para alguém que eu não conheço, não confio e... É porque a gente não dá continência pra presidente, tá, amor? O que a gente dá é continência pra general, pra essas coisas. Presidente da república, a gente dá a mão ou a gente reclama. A gente bate na porta da casa dele e reclama do preço da carne, da escola, da creche, do hospital. Presidente da república não se bate continência. Então, você quer um presidente pra você bater continência? Que era o que você tinha? Que esse bando de estúpido, quando via o Bolsonaro, fazia, era isso que você quer? E aqui no Brasil, a gente não tem um regime militar mais comandando. A gente tem um presidente, um estadista. Então, você não vai bater continência pra presidente, porque para presidente a gente realmente não bate continência. É isso mesmo. Pela graça dele, não me dá a tranquilidade necessária para que seja um mandatário do meu país. Nosso povo merece coisa melhor. Nós somos muito bombardeados por estadistas que nunca foram estadistas. Um estadista, por norma, ele doa a sua vida para o povo que representa. Você conhece? Igual o Bolsonaro doou a vida dele para as pessoas morrendo na pandemia, imitando as pessoas tossindo, dizendo que não era coveiro, negando vacina, ajudas humanitárias, destruindo famílias, igualzinho como o Bolsonaro deu a vida dele pelas pessoas na pandemia. Não é isso? Agora se preparem. Se preparem pra esse cara que vai aparecer aqui. Mas se preparem mesmo porque é impactante. É mais impactante que aquelas meninas que a gente viu lá no começo, que a gente vai assistir o vídeo inteiro delas. Se liga. Meus 2 filhos estão na faculdade, são federais, né? Então, eu acho que eles são influenciados, porque eles são todos petistas. O senhor é a favor ou contra a prisão do Bolsonaro? Eu sou contra. Olha só como é impactante isso. Antigamente, até pouco tempo atrás, o maior sonho de um pai e de uma mãe era ter um filho na universidade. Até pouquíssimo tempo atrás. O governo do Bolsonaro, quando entrou, ele destruiu essa mentalidade. É muito louco, porque foram muitas mentalidades destruídas, né? De que a cultura era boa, de que o teatro era bom, literatura, livros era bom, cinema era uma coisa boa, vacina era uma coisa boa. Tudo isso foi destruído. As pessoas passaram a achar que isso eram coisas ruins. E a outra é que universidade era uma coisa ruim. É muito louco, porque eu cresci, tá? Num ambiente, num local muito pobre. Meu pai era pobre, a minha mãe pobre, eu era pobre. Inclusive, num tempo desse, eu tive um argumento com a minha irmã, só tenho uma irmã, que ela falava que eu não sei de onde tirou isso, que a gente era de uma família muito pobre. Porra! A gente era de uma família muito pobre, que era uma calça jeans por ano. E a gente demorou anos e anos pra comprar uma roupa em loja. Minha mãe era costureira e o que sobrava de panos, de fazenda, ou ela conseguia comprar panos, ela mesma fazia nossas roupas. Eu nunca tive, na infância, uma camisa comprada numa loja, por exemplo, como se fosse uma Riachuelo, uma C&A, uma Renner, que era baratinha. Nós éramos pobres, realmente pobres. E o sonho dos nossos pais era que a gente entrasse nas universidades. Entenda-se universidade federal ou universidade estadual, ou seja, universidade pública. Por quê? Não só porque era gratuita, mas porque sempre foram consideradas as melhores universidades do país. E de fato são. Alguém já me fez uma crítica aqui por eu chamar universidades particulares de Unisquina, Unicu. Eu sempre falo uma coisa dessa aqui. Mas quando eu estou me referindo a uma faculdade qualquer vagabunda. Eu não estou dizendo que todas as universidades particulares do Brasil são ruins. O que não é verdade. Nós temos excelentes faculdades particulares nesse país. Eu mesmo já quis cursar uma aqui em São Paulo numa época que eu não tinha um centavo e o sonho foi por água abaixo. Eu quis fazer Casper Libero, mas não dava, que é uma excelente faculdade. Mas a gente dizer que foi pra universidade pública e foi influenciado e virou petista, e aí pra ele é uma coisa ruim, uma coisa negativa. O maior sonho de um pai e de uma mãe era um filho na federal. Lá em casa foram 2, eu e minha irmã, na área de humanas, todos 2 ali coladinho, na Universidade Federal Pará, uma das faculdades mais maravilhosas desse país. Então, no meu centro acadêmico, tem um Instituto Goethe, que é pro pessoal da graduação de língua alemã, que é sensacional, que é um dos únicos no mundo, entendeu? Então, assim, é muito louco você imaginar que um pai esteja triste porque os filhos têm um pensamento político que está associado a lutar pelos direitos das minorias, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, das pessoas que estão em situação de necessidade, criar assistências e projetos e planos a longo prazo para que essas pessoas possam ter acesso a comida, a hospitais, como são os bolsas, como é o caso do Bolsa Família, que existem comunidades quilombolas em diversas regiões do país que conseguem produzir agricultura de subsistência para se manter usando o dinheiro do Bolsa Família. Isso é magnífico. Você ter filhos que estão conectados aos anseios das pessoas necessitadas. Mas não, ele tá triste. Ele está triste porque os filhos dele estão estudando numa universidade federal. Olha o nível de loucura. Por quê? Ele não merece. Em 4 anos de mandato, ele fez bastante coisa pelo país, então sou contra. Quais os principais benefícios que você acha que ele trouxe pra gente? Aí eu acho assim, que ele
diminuiu a dívida externa, ele olhou pelo pobre, olhou pelo Nordeste, ele fez bastante coisa assim. Ele olhou pelo pobre? Ele realmente olhou pelo pobre? É sério que o Bolsonaro olhou? Qual é o plano? Me diz aí um plano de governo, me diz um projeto criado pelo Bolsonaro que assista a pessoas pobres até hoje, que não foi desmontado, porque o programa de governo do Lula, desde lá da sua primeira eleição, criado até hoje, continua aqui, sem desmonte. Teve tentativa de desmonte, tentativa de mudança de nome, mas continua provendo jovens e adolescentes acesso às universidades. ProUni, Bolsa Família, o cacete A4. Isso sim é um planejamento a longo prazo, porque eu conheço pessoas. O João, meu marido, cursou universidade particular, cursou jornalismo por causa do ProUni, ou ele não teria condições de pagar. O que o senhor está achando do governo atual? Cara, acredito que tá fazendo um trabalho bom para algumas pessoas, e essas pessoas são as que elegeram ele, bacana, tudo bem, mas se a gente olhar a economia do país nesse momento, tá bem comprometida, né? Então, acredito que desse ponto de vista financeiro, que talvez é o meu ponto de vista mais particular, não tá fazendo um bom governo. Uma maior cara que vende criptomoeda, né? Que vende curso de como fazer 1 em 1 milhão, mas ele não faz esse 1 milhão, porque ele tá aqui, né, na rua com a mochilinha dele indo pra algum lugar, que não colocou nem esse implante de cabelo dele ainda, mas a parte dele é a parte mais do financeiro. A maior cara de Faria Limer, mas não é Faria Limer, e ele tá dizendo que o governo não é bom e vocês vão ouvir o que esse cara vai falar, que vocês vão ficar impactados. Você cai como uma bomba assim na cabeça de vocês. O senhor se considera mais de direita, esquerda ou centro? Eu me considero a favor de mim. Eu me considero a favor de mim. Foda-se direita, esquerda ou centro. Agora, olha a continuação do texto dele. Eu vou votar em quem me beneficia mais. Ele vai votar em benefício próprio. Foda-se a população, foda-se os filhos dos outros, foda-se o planeta, se daqui a 30 anos a água vai acabar, se o Rio Grande do Sul tá afundando em água e o governo de lá não faz porra nenhuma e não quer aceitar nem a ajuda humanitária do governo federal. Foda-se se Balneário Camboriú tá sendo toda assoreada e tá desabando lá e os bilionários estão comprando os terrenos e deixando as pessoas mais pobres ainda, trabalhando em condições precárias. Foda-se se as terras indígenas estão sendo invadidas lá no Pará, no Amazonas, no Acre. Foda-se se a floresta está sendo queimada. Ele vai votar em quem tiver um pensamento de viés financeiro bom pra ele. Um momento sem palavras aqui pra vocês. Né? E acredito que cada um faz isso assim, né? Acredito que vestir uma camisa sou de direita, sou de esquerda é igual aquele cara que bota uma camisa assim com a foto do Lula, com a foto do Bolsonaro estampada no peito. Esse cara nunca vai reconhecer o erro daquele cara que ele botou a sua estampa no peito. Mentira, eu reconheço os erros do Lula constantemente, todos os dias. Sou um grande crítico ao governo do Lula. Eu voto no Lula, sou petista e sou crítico ao governo do Lula. Lula tem sérios problemas de comunicação, as suas escolhas políticas, as suas escolhas de ministros, tem diversas questões aí, tá? Problemáticas. Essa coisa de receber pastores evangélicos lá pra fazer aliança. Eu tenho várias críticas ao governo do Lula. E, inclusive, críticas dentro da educação, que é uma área, eu não gosto de falar muito, né? Vocês sabem que eu fui professor, lecionei por 7, 8 anos. Minha família é uma família de professores, minha irmã, meu cunhado, meus tios todos são professores. E aí a gente tem diversos problemas aí nos aumentos dos salários dos professores da rede municipal, da rede estadual. Enfim, eu tenho as minhas críticas. Claro que a gente reconhece. Conheço os acertos e erros dos dois, então não tem um lado definido, assim. Eu vou votar em quem eu achar que é melhor pro país e pra mim naquele momento. Só naquele momento. Foda-se o futuro não interessa, né? A gente tá pouco cagando. Porque política se faz só agora, nesse momento. Política não se faz pensando nas próximas gerações. Na cabeça dele aqui, que inclusive tá caindo o cabelo, vão me acusar aqui de carecofóbico, né? Não se faz política para o amanhã, para o depois de amanhã. Se faz uma política pra agora. Tá chovendo, abre o guarda-chuva. Tá com fome, pega esse prato de comida. Se fosse pra fazer uma comparação dos preços atuais do governo atual com o governo antigo? O governo atual, ele se elegeu prometendo abaixo de preço, prometendo picanha, prometendo cerveja para os mais pobres, né? Então, esses aumentos de preço que foi prometido ser baixado, ele só tá aumentando, não tá aumentando não, porque a gente acabou de mostrar os dados do IBGE do dia 10 de outubro desse ano, tem exatamente 30 dias, de alimentos que baixaram mais de 6% e de uma sequência de alimentos aí que baixaram o preço drasticamente. Tem perspectiva de baixar, muito pelo contrário, existe um caos político dentro do Brasil. A gente vê uma ditadura do judiciário, é uma perseguição política, porque tudo que é em relação ao Bolsonaro de direita, e isso eu nem sou um bolsonarista, mas eu percebo claro... Ah, não. Caralho.
Caralho, imagina se ele fosse. Claramente isso. Tudo que é contra o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes está lá dando canetada, ele está sendo juiz, o promotor, ele está sendo tudo. E no que diz respeito ao Lula, tudo é abafado. Então a gente vê o caso do INSS, por exemplo. Olha quantos... Que não começou no governo do Lula, o caso do INSS, tá? Começou lá no governo do Bolsonaro. A gente nem vai entrar nessa seara. Bilhões de reais foram desviados, teve envolvimento do irmão do Lula, que fazia parte de um sindicato, era vice-presidente, e isso acabou sendo abafado pela mídia e também não teve envolvimento nenhum do Alexandre de Moraes. Então... Eu adoro quando alguém fala isso foi abafado pela mídia. Isso é um argumento tão raso, tão ruim, tão fraco, sabe? Ah, isso aqui tá sendo abafado pela mídia. Que mídia? Qual é a mídia? Me diz o nome dessa mídia. Quem são os donos dessa mídia? Quem são as pessoas por trás dessa mídia? O que foi abafado pela mídia que você sabe e que o resto da população não sabe? Por que você é especial? Você é um Barack Obama? Você é o Vladimir Putin? Que você sabe o que foi abafado pela mídia, mas eu, pessoa comum, a Jussara, a Clarineide, o Joaquim, não sabemos o que foi abafado pela mídia. Mas o Pedrinho Faria Lima, tá? De camisa básica, ele sabe de coisas que foram abafadas pela mídia. Por que ele sabe e a gente não sabe? Por que o senhor acha que o caminho da direita é melhor que o caminho da esquerda? O caminho da esquerda normalmente é o contraditório. Ele sempre quer ir para o contra. Então... O contra quê? Contra quem? Gente, argumento. Vocês que são aí de direita, vocês que são bolsonaristas, que seguem o meu canal porque vocês me adoram, que eu sei. Vai contra o quê? Fala um argumento. Constrói uma frase inteira do começo até o fim, caralho. O governo vai contra as minorias XYZ, desmontando equipamentos e secretarias de auxílio a essas minorias, deixando-as em risco por conta disso e daquilo desde tal dia, tal ano, quando... Eu quero isso. É isso que vocês têm que me dar. Em vez de se apoiar algum projeto que está tendo futuro, a esquerda quer derrubar. Acha que o projeto dele é melhor. E não faz um trabalho para desenvolver o futuro. Não se faz um trabalho para desenvolver a nação. Nós vimos por um caminho, esse caminho foi parado por uma pandemia que nem ninguém conhecia. Qual era o caminho que nós vínhamos? Nós vínhamos por um caminho. Qual era o caminho? Bater continência pra pneu? E muitas pessoas passaram com problemas sérios de saúde, muitos passaram com problemas sérios de empresa, dos seus negócios, alguns sobreviveram, aprenderam alguma coisa. Mas isso não foi só aqui, isso ocorreu no mundo todo. Essa visão de a gente tem que ter de governo não é só o nosso governo, mas sim o que acontece no mundo. Vocês entendem como é vazio? Vocês entendem como é fraco, como não se sustenta? Como não tem uma informação de uma fonte confiável? Não tem absolutamente nada que você possa dizer. De fato, ele tem um ponto aqui, vamos argumentar em cima disso. Eu lembrei qual era a legenda que estava no vídeo das meninas. Era: diga que você é burra sem dizer que é burra. Eu gosto dessa legenda. Eu não gosto da legenda xenofóbica, porque tinha uma parte lá xenofóbica em relação ao pessoal de Curitiba, tá? E finalmente nós chegamos no vídeo delas. Vocês são a favor ou contra da prisão do Bolsonaro? Contra, totalmente. Sou totalmente contra, porque minha família sempre foi a favor do Bolsonaro. É por isso que ela é contra. Sou totalmente contra porque a minha família sempre foi toda a favor do Bolsonaro. Então esse é o argumento dela. Se a minha família comer merda, eu vou comer merda. Se a minha família é a favor de matar as pessoas, eu vou ser a favor de matar as pessoas. Você acha que ele cometeu algum crime ou não? Não, tanto é que, em relação ao Lula, que ele se posiciona, que nem o Lula já foi preso. Pra mim, se você falou 2 vezes dentro de um intervalo de 15 segundos, já tem um problema. Sim, eu sou preconceituoso. Entendeu? Eu acho o posicionamento dele certo, então... Isso. Eu acho o posicionamento dele certo, então isso. Tirei do meu cu, esse é o meu argumento. Eu acho o posicionamento dele certo, então isso. Dane-se, não importa o argumento, não importa a razão pela qual eu acho que o posicionamento dele seja certo. O que vocês estão achando do governo atual? Horrível. O Lula é péssimo, ainda mais por causa das leis. Essa lei do celular não tá colando. Eu acho que ele é um ladrão, eu acho que ele não devia estar na presidência, acho que o Bolsonaro devia voltar, e eu não gosto dessa lei do celular. Eu acho que, os adolescentes irem pra delegacia por estar usando o celular, eu acho isso muito desnecessário. Alguém conhece algum caso de um adolescente que teve que ir pra delegacia porque tava usando celular? Põe aqui um link de adolescentes que foram pra delegacia por estar usando celular. A gente nem tá mais falando da burrice desses adolescentes, tá? A gente só tá questionando qual aluno de escola particular ou pública adolescente foi parar na delegacia porque estava usando um celular em sala de aula. Põe aqui pra mim o link. Tá aqui, boneca Suzy. Vamos acabar com a tua raça. Vou te cancelar agora. Tá aqui. Pá, coloca pra mim. Tanto é que a gente
já conheceu pessoas também, e esse negócio de picanha, de não sei o que, tentar comprar os votos dos outros, eu acho isso errado. Esse negócio de picanha, não sei o que lá, comprar o voto dos outros de chat, isso é errado. Exatamente o que ele tentou fazer. E isso do celular, que nem teve, tipo, amigos nossos de outras escolas que eles já foram presos e os pais deles já foram levados à delegacia só por eles estarem mexendo no celular. Que mentirosa. Mentirosa na cara dura, quanto cinismo, gente. Esse vídeo ele é bom assistindo assim inteiro, tá? Sem parar. Que aí a gente consegue ter um pouco mais de raiva, um pouco mais de vergonha. Se eu colocasse uma acelerada aqui seria maravilhoso. Daí eu resolvi que também era injusto, né? Que a gente não trouxesse pessoas que defendem a esquerda ou pessoas que não são bolsonaristas falando, né? Explicando, usando argumentos, com falas lógicas e, enfim, que fazem sentido. Eu poderia pegar vários, porque como eu disse, essa página que faz esse tipo de conteúdo é uma página muito honesta. Pelo menos até onde eu vi, tá? Ele coloca todo mundo, todos os dois lados. Eu vou ver só uma pessoa pra gente encerrar o vídeo, pra gente entender o que significa argumento. Como é que você defende aquilo que você pensa politicamente? Qual que é os benefícios que o senhor acha que o governo de esquerda do Lula trouxe que o do Jair Bolsonaro não? Crescimento econômico, distribuição de renda. Hoje o salário mínimo tem um ganho real, poderia ter mais ainda, entende? A garantia do Estado democrático de direito, porque garante-se o devido processo legal, e não existe judiciário sem o devido processo legal, sem ampla defesa, sem o contraditório, entende? Então, e o benefício é que todos, desde o mais pobre, têm direito a comer, viver e morar. Moradia hoje se compra graças à política pública do governo federal hoje, porque no governo Bolsonaro ele reduziu isso e no mínimo. Se o senhor fosse dar um conselho... Provei meu ponto? Nem precisa ser muito, precisa ter tanto aprofundamento. Provei meu ponto? Para os jovens eleitores, qual o senhor daria? Participe da política, filie-se a um partido, porque a identidade de classe é fundamental. É fundamental você ter a sua identidade de classe. Eu falo, não adianta você reclamar do seu salário se você vota no patrão. Não adianta você reclamar do preço da carne se você vota no dono do boi. Então, você tem que ter identidade de classe. Eu tenho meu partido político, de preferência. E sou advogado há 32 anos e vivo da minha profissão. Quem é esse velhinho aí de cabeça branca? Maravilhoso divo. Quero dar um beijo nessa cabeça dele assim, ó. É isso, caralho. Se você vota na porra do empresário, é porque você quer ser escravizado pelo empresário. Se você vota no dono dos meios de produção, é porque você quer ser escravizado pelos donos do meio de produção. Se você vota nos donos de hospitais, é porque você quer ser mal atendido. Quando você escolhe prefeito, vereador, governador, quando você escolhe essas pessoas, você tem que escolher pessoas que estejam conectadas com as pessoas que são necessitadas, com as políticas públicas, com a periferia. Essas pessoas é que tem que ser eleitas. Meu Deus, esse aqui acabou com tudo, com o vídeo todo. Era só o vídeo dele, que era pra passar, e acabou, fim. Mas o nosso ponto era provar que o bolsonarista era burro, e a gente conseguiu. Muito obrigado. Pra todo mundo que chegou até aqui o final desse vídeo, coloca a porra do seu dedo aí. Ah, mas eu sou bolsonarista. Então não coloque, enfia teu dedo no cu, entendeu? Coloca teu dedo aí se caso você não seja. E aqui debaixo tem um Apoia-se, e tem o nosso clube de membros, e tem também um Pix, que se você quiser mandar. Nunca mais falei do Pix, caguei pro Pix, mas se quiser mandar, manda, que a gente aceita aqui também, pra gente continuar fazendo vídeos todos os dias nessa bagaça, porque aqui a gente tá pra educar, e às vezes pra tirar sarro, pra fazer farofa, e o vídeo é todo dia. Eu vou colocar um vídeo de bolsonarista bem aqui pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo, até o próximo, tchau.